do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, reunidos nesta tarde, nesta querida comunidade Santa Luzia, aqui de Caiana dos Crioulos, a nossa saudação a todos as equipes aqui de celebração, os nossos ministros, ministras da Eucaristia, os nossos coroinhas, a nossa saudação, os que nos acompanham através aqui da Pascom, Paulo Vanderlei, através do Facebook da nossa paróquia. Estamos aqui reunidos nesta tarde, primeiro, para um momento muito especial. A comunidade se reúne para, a partir desta celebração, eu sei que já aconteceu um momento muito bonito na comunidade, eu já tomei conhecimento de que a imagem da imagem de Santa Luzia, a padroeira desta querida comunidade, fez toda uma peregrinação. Que bonito! Uma peregrinação passando aqui nos setores, nas famílias da nossa comunidade, como ela mesma convidando todos nós, convidando as nossas famílias, convidando as crianças, os adolescentes, os jovens, homens e mulheres, as famílias, para se reunir e se encontrar, e a partir de hoje, desta celebração, desta Eucaristia, iniciarmos esta preparação aqui nesta querida comunidade para a festa da nossa querida e padroeira Santa Luzia. Por isso que aqui nós estamos, vivenciando este tempo de graça, como é de conhecimento de todos, a festa de Santa Luzia, ou seja, a preparação para celebrarmos a festa da padroeira desta querida comunidade, Santa Luzia, vem justamente contribuir, vem justamente nos possibilitar uma preparação muito especial, eu diria uma dupla preparação, a preparação para a festa da padroeira Santa Luzia, mas ao mesmo tempo nos preparando, vivenciando este tempo de graça, que é o tempo do Santo Advento, nos preparando para o Natal do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui, alegres, felizes, ansiosos, na expectativa de que seja para nós um momento de graça. Deus, Ele sempre prepara, cria oportunidades para que sejamos nós agraciados por aquilo que Ele deseja de melhor para todos nós. Deus quer nos alcançar. Pela sua palavra, Ele quer chegar ao nosso coração. Pelos nossos ouvidos, Deus quer chegar ao mais profundo do nosso ser. Nós que estamos aqui para escutar, para cantar, para louvar, bendizer ao Senhor, nós estamos aqui também nos preparando bem o nosso coração, a nossa vida, para que seja um momento realmente de graça, para que não seja apenas uma celebração, como se fosse, é mais uma festa, é mais uma, não é mais uma festa não. Esta festa ela tem que ser celebrada e ser acolhida como se fosse a primeira e a última da nossa vida. Temos que nos apropriar da oportunidade e da graça que Deus nos dá. Nós somos agraciados, fomos pela graça de Deus. Deus nos concedeu a graça e nos possibilitou este momento para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Quantos gostariam de estar e não estão mais? Quantos partiram? Estamos ainda vivendo um tempo muito difícil, marcado pela pandemia. Quanto sofrimento! Muitos no ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, estavam aqui conosco e não estão mais. E no entanto nós estamos aqui para dar continuidade à nossa fé, continuidade à vida desta querida comunidade, marcada por uma experiência tão bela de fé, que tem como padroeira, como inspiração, Santa Luzia. Que inspiração bonita, que coisa bela,
Que inspiração, que orgulho para a nossa comunidade ter Santa Luzia, que foi uma mártir, que deu a sua vida, que aceitou ser sacrificada para não manchar, para não sujar o nome de Jesus, a sua dignidade. Ela que queria ser ela confiou toda a sua vida a Jesus Cristo, ao nosso Deus. E ela preferiu derramar o seu sangue, dar a sua vida para permanecer fiel àquilo que na verdade era o seu grande desejo, na sua fé, no seu compromisso cristão. O zelo que fez com que aquela mulher, que se tornou uma mártir, ela se tornasse esse exemplo de inspiração para todos nós, para dizer o que ela quer dizer para nós e para todos nós cristãos, de que vale a pena nos oferecer a Deus, procurar em vida, viver a nossa vida verdadeiramente cristã, levando a sério, não vivendo de qualquer jeito, mas procurando viver uma vida na fidelidade, no compromisso, no zelo, na responsabilidade. Por isso que nós estamos aqui, e a partir de hoje, nós vamos iniciar uma caminhada muito bonita, nós vamos iniciar um tempo de preparação, mas olhando para Santa Luzia, para tudo aquilo que ela nos ensinou, através do seu testemunho, para que possamos continuar firmes e fiéis na nossa igreja, na nossa fé, transmitindo esta fé para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que as futuras gerações possam continuar, assim como Deus nos concedeu a graça. Se nós estamos aqui hoje, é porque antes de nós, muito antes de nós, passaram homens e mulheres por esta comunidade, que com o seu testemunho acendeu a chama da fé, deu continuidade, e hoje somos nós, povo de Deus, filhos e filhas desta querida comunidade, cristãos, homens e mulheres, cristãos batizados, que agora nós somos chamados a continuar firmes, perseverantes na fidelidade, no anúncio e no testemunho, assim como viveu Santa Luzia. Uma outra palavra que eu gostaria de dirigir a vocês é por ocasião deste tempo do Advento. Nós estamos iniciando, como a vela já nos diz aqui, a coroa do Advento, que é o símbolo deste tempo que nos prepara para o Natal, já nos anuncia que nós estamos iniciando a segunda semana. Preste bem atenção, olha lá, presta bem atenção. A primeira vela foi acesa domingo passado, na comunidade, e todos nós fomos convidados, e todos nós fomos convocados, a partir da primeira semana do Advento, a colocar esta preparação na nossa mente e no nosso coração. Trata-se de um tempo de preparação, uma preparação porque se trata de um grande acontecimento, que marcou a vida, a história, que marcou a história da humanidade e muito mais ainda, marcou a nossa história, a história da nossa salvação. Afinal, se trata da preparação para a vinda, para celebrar a primeira vinda do nascimento de Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Digam comigo: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus veio morar, habitar entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. Agora, para falar de Deus, não precisamos olhar só para o céu, olhar para cima. Deus está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Logo mais nós vamos, na celebração da Santa Missa, nós vamos dizer: o Senhor esteja conosco. É isso mesmo, porque agora se trata da vinda
do Salvador, do Emanuel, do Deus conosco, que permanece no meio de nós, no meio do seu povo. Por isso que agora a celebração do Natal do Senhor não é simplesmente uma celebração de algo que aconteceu lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, lá em Belém. Mas agora é a preparação do nosso coração. O nosso coração é que tem que se preparar, porque Jesus não mais nascerá lá na gruta de Belém. Ele agora escolheu um lugar para nascer, que é o coração de cada um de nós. É o meu, é o seu, é o nosso coração. Por isso que se prepara agora é a nossa vida. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, João Batista, o profeta último do Antigo Testamento, ele que foi designado para essa missão. A missão de quê? De preparar os caminhos. Por isso que ele é o precursor, aquele que veio à frente para preparar os caminhos do Senhor, para que a humanidade pudesse acolher Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Ele é o Messias, o Salvador de toda, não de uma parte, mas de toda a humanidade. E João Batista, ele começa por ele mesmo sendo esse testemunho. Quem era João Batista? Um profeta escolhido por Deus, que se colocou inteiramente a serviço de Deus nesta missão. Por isso que ele foi escolhido para falar, para anunciar, para mostrar, apontar a direção que toda a humanidade deve fazer e seguir para acolher Jesus. E João Batista começa, a partir da sua vida, vivendo a radicalidade daquilo que é a palavra de Deus. Então ele quis radicalizar, viver aquilo que na verdade era a proposta. E o que é que João Batista vai? Ele vai lá para o deserto. Alguém pode achar estranho. Ele poderia ter ficado lá no centro da cidade, lá em Jerusalém. Ele poderia ter ficado num outro povoado, num outro lugar. Mas João Batista vai para o deserto, porque assim a profecia dizia. Os antigos profetas, antes de João Batista, como nós ouvimos no Evangelho, Isaías havia profetizado de que viria alguém lá no deserto para anunciar, para profetizar a respeito daquele que viria para salvar a humanidade. E João Batista, ele realiza, ele concretiza esta profecia do Antigo Testamento. E ele vai lá para o deserto. E as pessoas, sabendo que João Batista estava no deserto, diz o próprio Evangelho que muitas pessoas, multidões, iam ao encontro de João Batista. Para quê? Primeiro, para escutar a palavra de Deus através de João Batista. Ao escutar a palavra, muitos sentiam a necessidade de se converter. A minha vida não está de acordo com aquilo que o profeta está anunciando. Preciso me converter. Então se convertiam e, como sinal de conversão, eram batizados, e depois de batizados eram enviados a viver uma vida conforme aquilo que o profeta havia anunciado e orientado, dentro da esperança e da espera de Jesus, que vinha realizar o reino de Deus. E assim muitos iam se convertendo, muitos iam mudando de vida. Mas iam aonde? Lá no deserto. Teria que enfrentar o deserto e se aconselhar, ser batizado, para depois voltar para a sua realidade, mas com a vida transformada, motivados a viver uma vida que agradasse verdadeiramente a Deus. Por isso, quem ia lá escutar o que João Batista falava, deveria estar disposto a abandonar, a deixar para trás tudo aquilo que não convinha ou que não somava
com aquilo que na verdade era o projeto, aquilo que na verdade João Batista anunciava. E muitos davam sinais de conversão, ia se convertendo. E João Batista ia preparando este povo. Que bonito, meus irmãos. Hoje somos nós, não mais agora indo ao deserto, mas agora nos aproximando na casa do Senhor. É diante do altar dele, onde ele mesmo nos fala. A gente recorda tudo que os profetas falaram, mas o que nos motiva aqui não é mais João Batista, não é mais Isaías, mas é o próprio Jesus que vai se tornar e já se faz presente no nosso meio, na palavra, na Eucaristia. E nesta Santa Missa, ou nesta ação de graças, nós somos convidados, escutando a palavra de Deus, nos alimentando da Eucaristia, dentro desta preparação para o Natal e para a festa da nossa padroeira Santa Luzia. Nós somos convidados a nos converter, a avaliar a nossa vida e a tomar consciência que tipo de cristão eu sou. Como estou vivendo a minha vida? Como eu procuro me relacionar com Deus? Qual é o meu testemunho em casa? Em casa, na igreja, na comunidade, mas em casa, com os meus vizinhos. Às vezes a gente vem para a igreja, e aqui, meus irmãos, não parece ser tão difícil a gente ser cristão, porque passamos uma hora e pouco juntos. O desafio é quando a gente volta para casa. O desafio é quando a gente se encontra com as pessoas no trabalho, no dia a dia. É quando a gente encontra pessoas até diferentes. A sociedade está passando por um momento tão difícil, onde, não vou dizer aqui o motivo, mas eu apresento as causas. Foi aberta uma chaga que se faz presente na vida das pessoas, onde nós estamos perdendo como que a paciência. Nós estamos perdendo a capacidade de amar e de respeitar o outro. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de sermos tolerantes. Nós estamos perdendo a capacidade de perdoar. Nós agora usamos de toda e qualquer desculpas para prejudicar o outro, difamar o outro, usar de tudo e de todos os recursos para diminuir o outro, causar sofrimento no outro. É a realidade que nós estamos vivendo. Se você olha para alguém e você fica um pouco do tempo olhando para ele, espere a resposta. O que é que você quer? Você nunca me viu? Pisei no pé de alguém, me desculpe não. Me desculpa não. Alguém pensa diferente, deve ser excluído da vida, do grupo, da comunidade e etc. É uma realidade gritante, onde ninguém tem mais capacidade. Parece que o diálogo não existe mais, a capacidade de dialogar. Eu já quero resolver na ignorância, na violência. Quando me sinto desafiado, não parto para o diálogo, mas vou lá em casa. O que é que tem? Um revólver lá, sei lá, uma arma qualquer, já parte para a agressão. Queridos irmãos, eu estou falando da realidade. Eu tenho certeza que aqui também é assim, porque nós não estamos vivendo num mundo isolado não. O que acontece em São Paulo já acontece aqui também.
já acontece nas nossas cidades. Nós estamos nos preparando para acolher o príncipe da paz, o Deus da justiça e do amor. E é para isso que nós estamos aqui. E nós temos que estar atentos a nós mesmos, a nossa vida. Por isso o simbolismo da vela, a vela que foi acesa, não é para ficar acesa diante do altar, não. Esta vela acesa simboliza o clima do advento, que é um tempo de vigilância. Acender a vela significa: eu tenho que estar atento à minha vida, porque essas coisas vão chegando de uma maneira tão sutil, tão devagarzinho, que a gente nem percebe. Quando pensa que não, nós estamos reproduzindo essa realidade em casa, nos filhos. Qualquer coisa bate no filho, qualquer coisa bate na filha, qualquer coisa espanca, é violento, é violento. Não estou dizendo que vocês fazem isso aqui, mas vai entrando, a gente vai assimilando esta cultura tão violenta e tão desumana, quando pensa que não, nós estamos reproduzindo esta realidade dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. O Natal, meus irmãos, é isso. O Natal é preparar o meu, o seu, o nosso coração, é nos libertar de todas essas mazelas, de todos esses males que batem a nossa porta, e quando encontra a brechinha, entra dentro de casa e faz morada e destrói. Então nós temos que estar muito, mas muito atento. Quando João Batista lança e diz que a palavra-chave é a conversão dos pecados, nós temos que buscar entender quais os pecados que eu preciso me converter. As minhas atitudes, o meu comportamento em casa, com o esposo, com a esposa, os pais com os filhos com os pais, eu com os meus amigos de trabalho, nas pessoas com quem eu convivo. Quando eu vou lá para Guarabira, uma fila lá no hospital, quando eu vou lá numa fila do banco e me deparo com determinada situação, é lá que nós somos convidados a pensar: meu Deus, que tipo de cristão sou eu? E a gente percebe tanta barbaridade, e se a gente não tiver cuidado, a gente reproduz aquilo que a gente viu lá na fila do banco, lá no hospital, não sei aonde, a gente traz para dentro de nós e traz para dentro da nossa própria casa e para dentro da nossa família. Por isso, meus irmãos, quero concluir dizendo: estamos vivendo um tempo de graça, tempo de graça e de salvação. Não nos esqueçamos disso. Tempo de graça e de salvação. Somos cristãos e queremos viver a beleza da nossa fé, trazer o Cristo Jesus para dentro de nós. É aqui, Senhor, o teu lugar. Não é mais na manjedoura, mas a manjedoura agora é o meu coração, é a minha vida. Eu quero ser transformado, que a tua graça me transforme, me ajude a me converter, para que eu possa continuar firme e fiel no seguimento, como a igreja nos orienta, a exemplo da nossa padroeira Santa Luzia, que abraçou a fé e que deu testemunho para que nós pudéssemos hoje estar aqui dizendo: hoje somos nós que queremos continuar a nossa vida cristã, dando continuidade àquilo que Santa Luzia testemunhou há tantos milhares de anos atrás. Agora somos nós, homens e mulheres, pais e mães de família, que diante do altar do Senhor se renova e se fortalece na Eucaristia. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, pela intercessão da nossa querida padroeira Santa Teresinha, que lá do céu ela interceda por todos nós, pela nossa comunidade, pelas famílias, pela nossa juventude, pelas crianças, por esta querida comunidade, para que possamos perseverar fielmente no caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós.
nós. E agora, queridos irmãos, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir cheio do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. na vida eterna. Amém. Eu convido agora os coroinhas para vir aqui na frente. E nós vamos nos voltar para a imagem de Santa Luzia. E nós vamos cantar a ladainha.